Queridos, que privilégio estar aqui nessa noite. Eu já estive aqui em casamentos. Eu estava aqui pensando se essa igreja não era uma de madeira no início, quando o pastor Alcides foi pastor. Eu sabia que eu tinha vindo aqui quando era uma igreja de madeira. Olha só, quando eu estava em Portugal, a gente veio visitar as igrejas que eram nossas parceiras e o pastor Alcides nos convidou para vir. Aí eu falei, gente, eu tenho impressão, eu estava ali sentada e veio aquela lembrança assim, eu falei, eu vou perguntar. Olha que bênção, que privilégio, irmãos, que privilégio estar aqui. O pastor falou das dores da igreja e eu estava ali sentada no banco e falei, eu me identifico com essa fala. Eu sou membro da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga e muitos talvez saibam, mas no ano de 2014 a nossa igreja passou por um momento de muita dor. Momento de divisão, a nossa igreja era lotada, nós tínhamos a galeria, tinha cultos, nós tínhamos 2 cultos cheios, e aí houve uma divisão, o pastor saiu, daí o outro pastor saiu também, levou mais, então saiu o primeiro pastor, levou uns 400 membros, aí o segundo pastor levou mais 100 e pouco. Irmãos, num domingo, eu me lembro que eu estava lá, contei 16 pessoas naquele templo imenso. Quem conhece a primeira sabe que não é uma igreja pequena. E eu chorei, orei, e naquela hora eu ouvi no meu coração o dono da igreja me dizer, a igreja é minha. Porque eu falei, Senhor, olha a minha igreja, né? A gente se sente dono, né? Eu falei, olha a minha igreja, Senhor. E o Senhor disse, ela é a minha igreja. E me trouxe à memória aquele texto, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, passa, viu? O inimigo se levanta, mas ele cai, ele já é vencido, e Deus tem os dele, ele vai trazer. Hoje a nossa igreja está cheia de novo, glória a Deus por isso. Deus nos deu novos pastores, gente segundo o coração dele, que ama a Deus, ama a palavra, ama o rebanho, e estamos lá com a igreja cheia novamente. Então eu me lembro que eu fiquei muito sofrida à época, e quando eu chego hoje para cultuar, eu me lembro com muita alegria da palavra se cumprindo. A igreja é minha, a igreja presbiteriana do Lago Sul é do Senhor, é do Senhor, não é do pastor que ama, que está aqui lutando com vocês para revitalizá-la, mas é do Senhor. E Ele vai fazer o que está no coração dEle, aquilo que está no propósito dEle para essa igreja, amém? E vocês são parte, porque Deus nos dá o privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo no mundo, não é uma bênção? Então hoje o meu desafio, quem lembra o título da segunda ministração? Vamos ver se vocês estão atentas? Qual é? Vamos ver? Será que vão lembrar? O desafio da evangelização no cotidiano, não é isso? É isso mesmo. E eu queria convidar vocês para abrirem a palavra lá na carta de Pedro, na primeira carta dele, capítulo 2, verso 9. Vou começar lendo ele e depois a gente vai conversando sobre outros textos ao longo aí da conversa. Eu escolhi esse texto porque acho que não tem um crente que não gosta desse versículo, né? Pensar que a gente é tão especial enche o nosso coração. Vamos ler juntos? Eu vou ler na minha versão, que eu uso a versão transformadora, mas depois eu gostaria que vocês lessem na versão de vocês, tá bom assim? Vamos combinar assim? Eu vou ler. Aliás, eu vou dar o privilégio para vocês começarem. Leiam vocês na versão que a igreja utiliza, que acho que é a ARA, né? Então leiam, por favor. 1 de Pedro 2, 9. Amém. Na minha versão, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Gente, eu gostaria de dizer a vocês que contar, proclamar é um privilégio. Eu estava pensando, enquanto relia e pensava nessa palavra para compartilhar com vocês, sobre presentes. Quem aqui gosta de ganhar presentes? Quem gosta de dar presente? Eu também gosto de dar e gosto de receber. Mas eu queria que você pensasse no privilégio que é conhecer o Senhor Jesus como o melhor e maior presente que nós já recebemos. A Bíblia diz que nós somos salvos, né? Diz Efésios 2, 8 e 9, pela graça, não é? Não é por obras, mas é pela graça, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é o quê? Dom. O que é dom? Dádiva, presente. Nós fomos salvos. Gente, eu tive o privilégio de falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou a primeira de uma família de 7 filhos. O único menino morreu. Eu sou a primeira, o segundo era o Simei, morreu, e depois vieram mais 5. Aí lá em casa se tornou a casa das 7 mulheres, minha mãe e nós 6, né? E eu tive o privilégio de crescer na igreja, como a Graziele. Eu também era batista, Graciele. Você ouvindo você contar a história, eu falei, olha como Deus tem um senso de humor, né? Eu era da igreja batista, fui criada na igreja batista, mas aquela história, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho não, irmãos. Quando eu tinha 9 anos, né, diferente da igreja presbiteriana, que a gente é batizado, depois tem a profissão de fé, na fase que a gente compreende, na igreja batista a gente só é batizado quando compreende a fé e tal. Eu fui batizada aos 9 anos, mas eu me lembro do dia que Jesus transformou meu coração. Eu nasci indo à igreja, indo para a IBD, participando de tudo na igreja, mas quando eu tinha 9 anos, o evangelista da igreja pregou uma mensagem que eu me lembro o texto, a parábola do rico insensato. Gente, uma criança de 9 anos, só o Espírito faz um negócio desse. Eu não era rica, não tinha dinheiro, não tinha em depósito nenhum bem, né? Mas naquela noite eu entendi que se eu morresse, eu não estava preparada para me encontrar com o Senhor meu Deus. E eu naquela noite me rendi ao Senhor Jesus. Lógico, o Espírito Santo já foi trabalhando ali, porque ninguém se rende se não for por obra do Espírito Santo. E desde então eu tive o privilégio de crescer e ouvir a palavra do Senhor. Depois eu fui para o seminário, aí me casei, tive 2 filhos. Vocês ouviram que eu tenho 5, mas 3 são adotados, gente, do meu coração. Porque eu servi como missionária em Portugal durante 5 anos, mas depois que eu voltei, infelizmente, o meu casamento acabou. Uma dor enorme, quem me conhece há mais tempo, a Nora lembra do meu testemunho, né? Foi um momento assim de muita dor, porque o pai dos meus meninos se apaixonou por outro homem. E essa é uma dor enorme, né, para uma mulher. E eu lutei ainda 10 anos, depois que eu soube essa história, que ele estava apaixonado, eu ouvi um telefonema dele. Eu ainda aguardei, eu estava grávida da nossa 2ª filha, quando eu ouvi a conversa dele. E o Senhor me deu uma força sobrenatural, porque eu creio no casamento, eu não me casei para me separar. E eu ainda lutei por 9 anos, aguardando uma mudança. Mudança essa que não aconteceu, porque Deus não viola o coração de ninguém. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado, alcança misericórdia. Mas o que diz esse mesmo texto? Que aquele que encobre as suas transgressões, jamais prospera. E ele vivia uma vida dupla. Dizia que era algo, mas vivia abrigando o pecado no coração dele. E quando foi confrontado, ele sempre minimizava. Nunca assumia como o pecado que de fato era. Chegou um momento que eu disse, eu cansei de ser viúva de marido vivo. Cansei. Falei, eu estou correndo risco. Então, eu prefiro ficar só. Vou cuidar dos meus filhos. A única coisa que vamos ter juntos são os filhos, né? Eu tinha um menino e uma menina.
E ele saiu de casa. Nós tínhamos voltado do campo missionário em Portugal, estávamos servindo na 4ª igreja, eu trabalhava no departamento infantil, e eu fiquei lá um tempo. Depois eu saí da igreja, fui para uma igreja grande que ninguém me conhecia, saí do Arraial Presbiteriano por um tempo. Eu queria estar longe de gente que conhecia a gente, sabe? E fiquei assim, me sentindo um pouco na prateleira, mas eu precisava daquele tempo de cura, de restauração no meu coração. E Deus é perito em curar, restaurar corações quebrados. E a minha alma foi restaurada pela palavra. Por isso eu amo tanto essa palavra do Senhor, porque a palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A minha vida foi restaurada pela palavra. Eu estava muito quebrada, muito quebrada. Quem já experimentou uma traição sabe como é doloroso. E ser traída por uma outra pessoa que você pensa assim, cara, não tem como competir, não tem jeito. Essa é uma situação assim muito complicada. Mas o Senhor restaura. Eu pensei que eu ia ficar o resto dos meus anos cuidando dos filhos, e assim fiquei durante 8 anos. Foi quando surgiu o João Marcos, colega de seminário do Tiago, né? A gente até foi no casamento do Tiago, me lembro. E João também veio de uma situação de muita dor, de um divórcio que ele também não desejou, também viveu uma traição. Então, assim, história de muitas dores. E o Senhor nos uniu, fez 10 anos agora em setembro, e ele tinha 3 filhos e eu 2, então por isso que eu disse que nós temos 5 filhos, né? Os 2 da minha barriga e 3 do meu coração. Aí desde então nós servimos, eu já era da primeira, já tinha voltado para o Arraial Presbiteriano, o Senhor já tinha sarado meu coração, quando o João voltou, e ele dizia que ele só ia casar com uma mulher presbiteriana, né? E Deus tinha me trazido de volta para a igreja presbiteriana, e o Senhor então, desde então, irmãos, embora eu tenha nascido na igreja batista, eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana, porque é uma igreja que ama, e ama na prática, né? Eu vivi isso, eu fui acolhida, eu fui amada pela igreja do Senhor, eu fui cuidada por ela, eu fui restaurada pelo Senhor na comunidade de fé. E eu tenho nela podido servir ao Senhor e executada a missão que o Senhor deu para mim. Então, depois de me casar com o João, a gente serve na igreja primeira. Ele também é presbítero, hoje em disponibilidade. Mas nós servimos na Missão Além. Um outro dia, pastor, a gente quer vir aqui divulgar a Missão Além, para vocês saberem um pouquinho do trabalho que a gente faz. E até se tornarem parceiros em oração, em divulgação. Nós precisamos muito disso. Mas isso para falar um pouquinho da minha alegria de proclamar. Porque, irmãos, o texto que nós lemos agora, ele diz que nós somos tudo isso, o que mesmo que o texto fala que a gente é? Nação santa, o que mais? Vamos lembrar? Povo escolhido, reino de sacerdotes, ou sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Para a gente ficar vindo à igreja domingo após domingo, adorando, celebrando, voltando para casa, vivendo as nossas vidas, é para isso? Qual é o propósito que está aí? Qual é o objetivo para o que o Senhor nos chamou? Por que Ele nos tornou tudo isso? Esse povo escolhido, esse reino de sacerdotes, por quê, irmãos? Por quê? Para quê? Para proclamardes. Fala comigo, proclamar. Não dá para proclamar de boca fechada. Não dá para falar se eu não abrir a minha boca. E eu estava pensando nessa palavra e me lembrei daquele texto de Romanos 10. Eu estou lendo Romanos, né, na minha devocional, e ainda essa semana eu li Romanos 10, versos 14 e 15. O apóstolo Paulo diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram? Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E aí diz que os pés que anunciam as boas obras são pés formosos, né, as boas novas. E aí ele conclui no verso 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então percebem que nós, você e eu, temos uma tarefa importantíssima, que é contar o que Jesus fez por nós. Irmãos, a gente não pode guardar esse presente. Eu falei, é o melhor presente que eu e você temos.
Não dá para pensar que há milhares de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, embora vivamos num país chamado cristão, mas as pessoas não conhecem. Elas sabem da história, sabem do Natal, né? Mas elas não conhecem a história da redenção. E como é que elas vão conhecer se eu e você ficarmos caladas? Ou calados, não é? E aí eu queria desafiar vocês a pensar que evangelizar não é tarefa apenas daqueles que Deus chamou para ser evangelistas, porque a Bíblia diz que tem, né? Lá em Efésios, aqueles que o Senhor separou para mestres, para pastores, evangelistas. Existe sim aqueles que são chamados para se dedicarem integralmente à tarefa de evangelização, mas isso não exime o meu trabalho e o seu. Porque Deus conta comigo e com você. Não tem um plano B, irmãos. Esse é o plano. A Bíblia diz que os anjos anelaram fazer o que eu e você fomos convocados por Deus. Compartilhar aquilo que Ele fez por nós. Então vamos pensar um pouquinho sobre o que é evangelizar. Primeiro eu queria lembrar o que não é evangelizar, tá? Porque às vezes a gente fica se confundindo. Evangelizar não é impor a nossa fé. Nós não convertemos ninguém, irmãos. Nós não vamos assegurar que porque nós contamos o plano de salvação, a pessoa vai dizer, eu recebo. Não, essa não é nossa tarefa, nós não somos o Espírito Santo. Nós não impomos o que cremos. Não é também apenas dizer assim, eu vou viver uma vida que glorifique a Deus e eu estou pregando. Aliás, existe uma fala atribuída a, acho que é Francisco de Assis, que fala assim, viva a palavras, viva o Evangelho, se precisar, use palavras. Eu vi uma declaração de Tim Keller, que essa é uma frase que tem a sua utilidade, mas ela é enganosa. Porque por conta dessa, se precisar, use palavras, a maioria dos crentes vivem como se tivesse uma mordaça. Eu não vou usar a palavra não, está tudo bem. A pessoa vai descobrir que eu sirvo a Deus, que conversa, irmãos. Nós não somos chamados para ser agentes secretos, não. Somos chamados para proclamar. Então não basta testemunhar com a sua vida, porque a gente precisa sim testemunhar. Isso contribui para a evangelização, mas isso não é evangelismo, tá? Também não é ação social, tá bem? Às vezes a gente pensa, nós vamos fazer uma ação social, fazer um dia, né, de ação global, vamos trazer as pessoas, vamos dar corte de cabelo, vamos, né, trazer roupas. Ok, isso é muito legal. Nós precisamos fazer boas obras, aliás, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas ação social não é evangelizar. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai, sim. Mas isso por si só não compartilha o Evangelho com ninguém. Também não é apologética. Embora Deus levante homens e mulheres em defesa da fé, nós não somos convocados para sermos apologetas. Porque muitos, eu não tenho conhecimento, eu não fui para o seminário. E quem falou que para compartilhar de Jesus tem que ir para o seminário? Não. Nem é também fazer pensando, tem que ter resultado, eu tenho que trazer almas para Jesus. Não está em seu poder, vamos lembrar. Não temos o poder de converter ninguém. Evangelizar não é persuadir alguém a tomar uma decisão. Não é provar que Deus existe ou ter uma boa argumentação. Não é convidar alguém para vir uma reunião. Não é expor dilemas contemporâneos ou despertar através de slogan, Cristo salva, né? Dar um folhetinho. Pode até fazer parte, viu, irmãos? Mas isso não é evangelismo, não. O que é evangelizar? Há uma definição que eu gosto muito, é do Mark Deere. Anunciar para as pessoas a maravilhosa verdade sobre Deus, as grandes notícias sobre o caminho da salvação. Mas de uma forma mais completa, é contar que Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou, segundo as Escrituras, e que como Senhor, Ele vai voltar,
para julgar vivos e mortos. E Ele oferece agora salvação e perdão para os nossos pecados. Isso é proclamar. E aí, por que a gente precisa proclamar, irmãos? Por que eu e você precisamos proclamar? Porque foi para isso que a gente foi feito povo dele. A gente não foi feito povo de Deus para vir aqui domingo após domingo e engordarmos, né? Eu brinco que a gente tem um monte de ovelha obesa. Vai, se alimenta, vai, se alimenta, vai, se alimenta e não faz mais do que isso. Irmãos, nós encontramos pão. Henry Nouwen disse que falar da nossa fé é como aqueles leprosos que estavam fora do arraial e descobriram que os inimigos tinham ido embora e tinha comida sobrando. Eles falaram: como é que a gente vai comer sozinho isso? Vamos contar que tem comida aqui fora. Lá dentro o povo estava morrendo de fome, lembram? Vamos contar. É isso. Compartilhar as boas novas, evangelizar, é falar: eu encontrei pão, eu encontrei comida. Quem é a comida que nós encontramos? Na verdade, Ele nos encontrou, não é? Nós somos achados e transformados por Ele. É contar o que Cristo fez. E eu gosto muito de pensar em dois personagens que a Bíblia traz, que nos dá um exemplo sobre isso. O primeiro é daquele endemoniado. Vocês lembram da história dele? De Gadara? Que ele vivia preso nos sepulcros, uma vida miserável. Quando Cristo vai até lá e transforma aquele homem, que ele volta vestido, ele que andava nu, totalmente mudado, as pessoas olham para ele assim, e ele, ninguém acredita, né? Quando lembra de quem era. E qual é a primeira reação dele? Quando Jesus vai saindo de lá: deixa-me te seguir, não foi? Deixa ir com você, Jesus. Jesus: não, volta para os seus e conta tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Irmãos, cada um de nós tem uma história de transformação, não tem? Talvez nenhum de nós tenha sido tão escravo quanto aquele homem, né, possesso por espíritos malignos, mas o certo é que todos nós estávamos perdidos. Eu, uma criança de 9 anos, tive consciência que eu estava condenada, mas Cristo morreu por mim. Ele me alcançou, Ele me perdoou, Ele me fez uma nova criatura. Hoje eu não estou mais condenada, eu tenho um lugar garantido na eternidade, eu sei para onde eu vou. Eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso viver desesperada. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certa que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas as pessoas à nossa volta não têm essa certeza, irmãos, não tem. Olha, esse ano eu estou vivendo uma experiência que eu amei. Eu falei para o Senhor no começo do ano que eu estava cansada de ensinar a Bíblia para crente. Desculpa, irmãos, eu sou crente, gosto de crente, amo os crentes. Mas nós crentes temos muita coisa boa, não temos? Temos igrejas maravilhosas, temos pastores, pregadores maravilhosos. Com a questão da pandemia, nós tivemos tanto acesso a tantas igrejas fantásticas, né? Aí foi até um mal para muitos irmãos que agora querem ficar só cultuando em casa, não querem congregar mais, né? Na nossa igreja teve que suspender o culto online porque os irmãos não queriam ir para a igreja, gente. Sério, o conselho teve que chegar a essa conclusão: a gente grava as mensagens e põe depois, porque senão os irmãos não queriam mais congregar. Ô povo acomodado que somos nós, né? Ô carne. Mas a gente tem acesso a inúmeras coisas e as pessoas não. E o que aconteceu? Tem uma menina que converteu-se na nossa igreja há uns 4 anos. Ela está com aquele coração cheio de amor pelo Senhor e pelas pessoas. E aí ela levou uma colega à igreja. Essa colega começou a frequentar a igreja e eu coordenei uma turma do Perspectivas. Não sei quantos já ouviram falar no Perspectivas. Perspectivas é um movimento que Deus tem trazido dos Estados Unidos para cá, que é uma bênção para a Igreja de Jesus. Não é nada herético, viu, gente? É Bíblia pura, que trabalha, aborda a perspectiva da evangelização na cosmovisão bíblica, histórica, cultural e estratégica. E eu estava coordenando uma turma em Taguatinga. E essa menina, como estava indo à igreja, eu convidei a que já tinha se convertido há mais anos. Mas a amiga estava junto. Eu vi que ela ficou assim, fiquei excluída do convite, né? Eu falei: você quer fazer também? Eu já tinha ouvido de gente que se converteu fazendo perspectivas. Falei: quem sabe Deus usa, né? Eu lembrei do pastor Gilberto Pickering, que fala assim, que
Ovelha não come comida de bode, mas bode come comida de ovelha. Já ouviram falar isso? Então, ainda que fosse comida que ela não estivesse pronta para comer, Deus poderia usar alguma daquelas palavras e mexer com o coração dela. O fato é que ela fez o curso. Quando terminou o ano, eu liguei para dar Feliz Ano Novo para ela. Eu falei, e aí, como você está? Ela disse, Seir, tudo que eu quero nesse próximo ano é conhecer a Deus e a sua palavra. Eu falei, opa, eu posso estudar a Bíblia com você. Ela disse, ótimo, vou falar com a Michele. A Michele é a evangelista de plantão do prédio. Gente, ela falou com a Michele já queria convidar toda a igreja para o grupo das mulheres. Eu falei, não, irmãos, não, Michele, ore para Deus te mostrar pessoas que não conhecem o Senhor Jesus ainda, que queiram conhecer a palavra de Deus. Gente, ela começou a orar, aí vinha no coração dela, fulana do apartamento tal, eles moram num condomínio muito grande, Águas Claras. Aí, na primeira reunião, a gente aproveitou que elas iam levar os filhos para a UPA e fomos para uma salinha da igreja. Falei, pastor Adriano, olha, eu quero começar a estudar a Bíblia com as mulheres, não é um trabalho paralelo, é só um estudo bíblico com mulheres que não conhecem Jesus. Tudo bem? Minha irmã, manda ver. Aí, beleza, começamos. No primeira noite, 8, a Michele, que era crente, e 7 colegas. Aquela que disse que queria conhecer Jesus e sua palavra, e mais 6. E eu perguntei, por que vocês estão aqui? Todas católicas? Uma dizia assim, eu sou da pastoral da família, mas nunca me convidaram para estudar a Bíblia. Parece uma vergonha, eu não conheço a Bíblia. E foram várias histórias, várias. Nós estamos estudando a Bíblia desde fevereiro, irmãos. Eu nunca fiz apelo, porque eu não sou eu que converto ninguém. Mas na terceira lição, uma delas falou, como é que eu faço? Eu quero dizer para Jesus que Ele é meu Senhor. E em prantos, fez uma oração. Eu falei, então fala isso para Ele. E ela fez a oração. Aí começou a vir para a igreja com o marido e com os filhos agora. E ele disse, eu gostei dessa igreja, nós vamos congregar aqui. É assim que fala? Nós vamos congregar nessa igreja. Nós vamos rezar aqui todo domingo agora. Então estão vindo. A outra já professou a fé. Ela já tinha andado pela igreja, mas nunca tinha professado a fé no Senhor Jesus. Fez a profissão de fé. Há 2 semanas ela foi batizada. E está assim, sabe? Deus está fazendo. Deus está fazendo algo lindo. Irmão, sabe o que foi? Só uma disposição contar o que Jesus fez. Ensinando o plano de salvação. Básico, gente. Eu sou pecador. Deus me ama. Cristo morreu por mim. Eu creio nisso. E a Bíblia diz que eu estou salvo. Não é isso que a palavra diz? É isso, gente. É contar o que Cristo fez. Então, por que a gente precisa fazer? Porque é uma ordem. Não é opcional. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Paulo era tão consciente que ele disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, ai de nós, não é? Atos 4:20, Pedro e João disse assim, olha, mesmo depois de terem sido presos, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Ou seja, como é que a gente vai guardar? Como é que a gente vai se calar? Mas existe uma outra razão, é que as pessoas precisam saber que há salvação para elas. E olha, irmãos, apesar de sermos um país com 50 milhões, de evangélicos, eu tenho minhas dúvidas se são todos evangélicos, mas essa é outra pregação. Existem grandes desafios no nosso Brasil. No mundo, há mais de 7 mil povos que ainda não têm o testemunho do Senhor Jesus. São chamados povos não alcançados. Se tem evangelho, ainda é tão pequenininha a concentração que eles não dão conta de alcançar o seu próprio povo. Mas no Brasil, nós temos 8 segmentos menos evangelizados. Os indígenas, nós temos 106 etnias no norte e no nordeste sem representação evangélica. As comunidades ribeirinhas, de 37 mil comunidades, 10 mil sem nenhuma igreja. 700 mil ciganos, apenas 1% professa a fé evangélica. Povo sertanejo, que a gente já sabe bem a realidade. Comunidade quilombolas, de afrodescendentes, mais ou menos 3.500 comunidades, 600 sem presença do evangelho. E sabe qual é o outro desafio? Os imigrantes, irmãos. Nossa cidade, todo o Brasil, mas Brasília, Nós estamos com muita gente aí vindo de muitos países, de mais de 100 países.
27 sem liberdade de pregação. Então, quais são os locais com mais imigrantes? São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Nós temos uma oportunidade incrível de contar o que Cristo tem feito por nós. Mas tem outro desafio no Brasil. Os DAs, deficientes auditivos. No Brasil são 9 milhões, só 1% confessa a fé cristã evangélica. E sabe qual a outra comunidade muito carente? Os mais ricos entre os mais ricos e os mais pobres entre os mais pobres. Esses dados quem traz para a gente é Ronaldo Lidório. Então, são extremos, pessoas que vivem em situação de miserabilidade incrível, terrível, e os muito ricos, os inacessíveis, aqueles que moram nos condomínios, que vivem nos carros blindados, que não são acessíveis. Será que eles não precisam ouvir do Evangelho? E aí, quem é que vai lá? Será que o pastor vai chegar lá? Não vai, irmãos. Quem vai chegar? Quem mora perto desse povo? Quem trabalha perto deles? Nós, gente como eu e você. Onde o Senhor tem nos colocado, é lá que a luz de Cristo precisa resplandecer. É lá que nós precisamos contar para elas que há salvação. Que elas não têm que morrer do jeito que elas estão vivendo. Uma das meninas que estão indo no grupo, ela tem câncer. Ela perdeu a filha por câncer há 6 anos. E ela disse, eu vim aqui, eu fiquei até com medo de aceitar o convite, para vocês não pensarem que eu vim querendo ser curada. Porque eu sei que eu posso morrer a qualquer momento. Mas eu vim porque eu quero morrer em paz. Eu falei, você está no lugar certo. Porque nós conhecemos o príncipe da paz. E ela no final, nós tivemos um viradão lá em casa. Queriam passar a noite orando e conversando. Então vão lá para minha casa, eu moro na chácara lá no São Além, foram para lá. E aí essa falou assim, olha, para mim, uma das coisas maravilhosas que me aconteceram de eu estar ouvindo a palavra, é que eu agora tenho alegria, eu agora já canto, agora eu já consigo ouvir cânticos, eu não conseguia, minha casa parecia um cemitério, eu não conseguia ter música na minha casa, mas hoje eu já consigo. Olha o que o Evangelho vai produzindo no coração das pessoas, irmãos. Todos nós podemos fazer isso, todos nós podemos fazer isso. E por que a gente pode? Porque Deus já nos deu o combustível necessário. Atos 1:8, lembra o que está escrito lá? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que mesmo sereis minhas testemunhas. Somente aqui na igreja? Aliás, não. Tanto em Jerusalém, na nossa comunidade, Samaria, Judeia e até os confins da terra. É um chamado simultâneo, né? Estamos testemunhando aqui, ali, lá. Onde houver alguém precisando de paz, o nosso coração precisa estar aberto para ser a resposta de Deus para essas pessoas. Não é no nosso poder, irmãos. É no poder do Espírito Santo de Deus, que habita em você. Porque quando nós cremos, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. E o poder dele que habita em nós, nos habilita a testemunharmos, a falarmos, a contar o que Cristo fez por nós. E aí, a terceira parte desse compartilhamento, já estou quase terminando, tá, Celiane? Como cumprir essa missão? Primeiro, compartilhando nossa fé. Eu já falei disso e vou insistir. Contando aos que nos cercam o que Jesus fez por nós. Eu falei do homem que foi liberto, mas tem uma mulher que eu gosto muito dela, é a mulher samaritana. É um texto que fala de um diálogo, aliás, ninguém na Bíblia gastou tanto tempo com uma mulher como Jesus. E quando vem dizer que Jesus era de uma cultura machista, a gente pode mostrar bem esse texto. Olha aqui, olha o que Jesus fez por nós, mulheres. Ele foi numa hora terrível, sol escaldante. Ele rompeu um monte de barreiras, não é? Judeu não falava com samaritano, aquela briga antiga que a gente que está na igreja há muito tempo já conhece a história. Não é verdade? Não falava com samaritano, nem mulher nem homem, mas não falava com mulher. Aliás, os entendidos da lei oravam assim: ó Deus, graças te dou, porque o Senhor não me fez samaritano, o Senhor me fez judeu, e o Senhor não me fez mulher. Vocês acreditam que eles oravam assim? Tem esse registro. Agradeciam por não serem mulheres. Então essas mulheres não tinham chance naquela realidade. Mas Jesus valorizou a mulher, Ele esteve com elas. Ele teve entre elas discípulas que o seguiam
sustentando, as mantenedoras do ministério terreno de Jesus foram as mulheres, gente. Lucas 8, de 1 a 2 fala sobre isso. Mas a mulher samaritana, ela tinha uma história terrível, uma moral duvidosa, tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela, ela era outra, né? Porque era um amante. E Jesus vem, confronta aquela mulher que estava com sede de água, mas a sede era muito maior, e traz para ela revelação de que Ele é a fonte de água que ela precisa, porque aqueles que bebem da água do poço, todo dia tem que voltar para buscar, mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Ela, me dá então, para que eu não precise buscar. Ela achava que era água terrena, né? E aí Jesus mostra para ela que é a água que salta para a vida eterna. E ela então tem um encontro com o Messias, mas ela não fica só para isso. O que ela faz? Ela deixa o cântaro, corre para a cidade, chega para os homens, né? Gente, venham, que eu encontrei alguém que sabe tudo sobre mim, disse tudo sobre mim. Será ele o Cristo? E a Bíblia diz que eles creram, eles foram até onde Jesus estava, e aí se converteram ao Senhor Jesus, não mais pela mulher, porque ela foi a primeira pregadora, mas aí porque eles também conheceram o Senhor Jesus numa experiência próxima, conheceram o Filho de Deus e foram pelo Evangelho transformados. Irmãos, irmãs, precisamos contar o que Cristo fez por nós. Mas a gente não vai apenas falar as palavras lindas que essa palavra diz. Um grande desafio que a nossa irmã trouxe é a questão de vivermos aquilo que nós cremos. Porque se eu falo do Evangelho, mas eu não vivo o Evangelho, a minha atitude vai desmentir a minha palavra. Eu disse que é importante dar testemunho, lembram? Mas não é só testemunhar. Por outro lado, não é só falar, é falar e viver. Então eu costumo dizer que evangelizar é viver, pregar. Se eu só pregar e não viver, eu vou andar capenga. É como se eu andasse com uma perna só. Você já sabe o que acontece. E se eu só quiser testemunhar, eu vou só testemunhar, não vou falar nada, como é que eles vão ouvir? Vocês vão querer que eles adivinhem? Não, irmãos. Fale, conte, proclame, mas viva o Evangelho. Seja alguém que mostre que Jesus mudou a sua vida. Porque aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Então, se você é nascido de Deus, se você antes de conhecer Jesus você mentia, hoje você não vai mentir mais. Se você falava mal das suas amigas, fofocava, você não vai fofocar mais, porque fofoca é pecado. Percebem? Há uma mudança que começa aqui, mas ela exterioriza aqui fora. Então, Jesus muda nosso viver, Ele transforma o nosso coração, nos dá um novo coração, e a nossa vida toda é afetada. A mulher não é mais a mesma esposa, não é mais a mesma mãe, não é mais a mesma filha. O homem não é mais o mesmo marido, não é mais o mesmo patrão, não é mais o mesmo empregado, porque o Evangelho é poder de Deus e transforma a nossa vida. Então, como é que a gente vai viver esse Evangelho? Como é que a gente vai evangelizar? Contando, sendo testemunha e apoiando quem está indo, irmãos. Tem aqueles que Deus vai levantar. Aqui, eu creio, para serem missionários, pastores, para irem até onde o Evangelho ainda não chegou. E a Igreja Presbiteriana do Lago Sul vai ter o privilégio de se engajar, sustentando aqueles que Deus vai levar de tempo integral para o outro lado. E aí, irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: nós já vimos que evangelizar não é privilégio apenas do pastor, e nem responsabilidade só deles. Porque durante muito tempo eu vivi numa igreja que dizia assim: eu pago o salário dele, ele que tem que fazer o trabalho de evangelista. Eu dou o meu dízimo, eu vou à igreja e está tudo bem, já fiz o meu papel. Não fez não, irmão. Entregar o dízimo ao Senhor é uma questão de fidelidade. Congregar é nossa obrigação. Mas compartilhar o Evangelho é a nossa missão. O Senhor nos fez povo dele,
para não reter o que Ele tem nos dado. Vá, conte o que o Senhor fez por ti. Conte as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conte, conte, conte. Lembrando, você foi alcançado, não para reter, não para guardar esse presente maravilhoso, mas para compartilhar. Fomos alcançados pela graça de Deus para compartilhar aquilo que o Senhor já fez em nós. E o que vai mudar, irmãos, é porque nós temos algo que ninguém tem. Em nós habita o precioso tesouro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, gente imperfeita, que erra, que peca, mas se arrepende e retorna para o caminho, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É gente como eu e você que Deus vai usar para impactar essa comunidade, para que aquela sua colega de trabalho saiba que existe um Salvador. Teve uma que falou assim: sabe qual é a coisa mais maravilhosa que eu entendi? É que Cristo morreu para eu viver. Gente, não é uma coisa tão óbvia. Mas quando o Evangelho, a luz do Evangelho de Cristo, resplandece no coração das pessoas, essas verdades que a gente já se acostumou, quem cresceu no Evangelho como eu, parece que a gente já se acostumou com essas coisas, que elas não brilham mais, como brilha no coração de quem está começando agora. Então, esse ano, para mim, tem sido um ano de renovo, inclusive, de amor por esse Evangelho, de ver o que Ele é capaz de fazer, porque Deus transforma. A gente só tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu não quero me calar, eu não posso me calar. Eu encontrei pão. Jesus, o pão da vida, veio, habitou o seu coração, alimentou a sua alma, e você não pode guardar. Você não pode guardar. Então, que nós entendamos, fomos alcançados por sua graça para abençoar os outros. E o maior presente que eu e você podemos dar não é um panetone no Natal, não é um presente, por mais lindo que seja. Leve Jesus. Conte do dono da festa. Tem muita gente substituindo o dono da festa por um velhinho de barba branca que nada tem de evangelho. Fale do dono da festa. Fale por que é Natal. Conte por que é Natal. Cristo veio. E Ele deseja mostrar ao mundo as abundantes riquezas da sua graça. Deus quer fazer isso. Mostrar ao mundo as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Lembre-se, você e eu somos o showroom de Deus aqui no mundo. Nós somos a vitrine. Nós somos a carta escrita de Deus e lida pelas pessoas. O que elas estão lendo? O que elas estão vendo? Não nos envergonhemos do Evangelho. É poder de Deus. Vamos, contemos, anunciemos, brademos. Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Sejamos conscientes de que, embora seja compromisso de alguns a dedicação à vida integral para a evangelização, aqueles que são separados especificamente com este propósito, esse é um privilégio e é uma incumbência de todo cristão. De todo cristão. Não abra mão. Não se cale. Fale. Que Deus use a sua vida e a minha vida para que o Senhor seja conhecido. Em nome de Jesus. Amém.